Fala, Kenji, tudo bem? De novo, uma honra participar aqui do seu canal. Hoje, falando um pouquinho sobre o Alto da Compadecida, que você já apresentou aí para a galera, né? E um tema importante aí que o filme trata é o tema do coronelismo. E, historicamente, o coronelismo começa mais especificamente ali no século XIX, no momento em que era muito comum dar o título de coronel para os proprietários de terra. Então, essa concessão, esse título, é um título, digamos assim, informal, né? Ele passou a ser adotado, digamos assim, por todo o período, desde lá até aqui. Bom, as características principais do coronelismo são essa troca de favores, o mandonismo, é, o poder que é exercido por um grande proprietário de terra numa determinada região era cobiçado muitas vezes pelos políticos locais, exatamente porque esse grande proprietário tinha o controle de grande parte da população. Sempre lembrando que ao longo do século XIX e durante a Primeira República, quando essa prática vai se consolidando de fato, o Brasil era basicamente camponês, né? A maior parte da população vivia no campo e dependia demais desses grandes proprietários de terra para trabalhar. Então, tornou-se muito comum que grande parte desse eleitorado dependente dos grandes proprietários de terra fossem conduzidos a votar em quem eles desejavam, normalmente aqueles que eram apontados como os futuros eleitos eram justamente aqueles que poderiam favorecer de alguma maneira esses coronéis. Em troca disso, os coronéis levavam ou organizavam o seu sistema eleitoral, esse sistema eleitoral que era conduzido dentro das suas fazendas, em favor desses políticos. Isso era o que a gente pode chamar de currais eleitorais, né? Os currais eleitorais, ou seja, as áreas de domínio, de controle desses coronéis que exigiam dos seus camponeses o voto nesse ou naquele candidato. Agora, como que isso poderia acontecer de uma maneira mais fácil? Sendo o voto aberto, né? Lembrando que durante todo o período da Primeira República, o voto, que passou a ser um mecanismo extremamente importante nesse sistema, o sistema republicano, era aberto e, portanto, controlado. Então, todo mundo sabia em quem o cidadão ia votar. Portanto, era muito fácil você manipular esse voto. Tinha gente que já ia com a cédula, digamos assim, já votada num determinado candidato. Aí você vai dizer, tá, mas e se tiver alguém que não queira entrar nessa onda e votar em quem o coronel quer? Afinal, ele poderia defender o seu direito de escolha. Esse normalmente perdia o emprego. E perder o emprego nestas áreas rurais significava não apenas perder o emprego na fazenda, mas perder o emprego ou não conseguir arrumar outro emprego na própria região. Exatamente porque os coronéis se comunicavam e já fechavam, organizavam uma espécie de aliança em torno deste ou daquele candidato. Então, o coronelismo, através desse voto manipulado, aquilo que a gente chama de voto de cabresto, né, passou a ser uma prática comum. Até hoje, claro que essa prática era muito mais comum durante a Primeira República, depois veio o voto secreto, depois houve uma maior democratização, ou seja, essas práticas começaram a diminuir, mas até hoje, nesses rincões aí do Brasilzão afora, a gente, infelizmente, encontra novos formatos de coronelismo. Sempre, agora, mesmo com voto secreto, um coronel ou outro
chegando nas suas áreas de domínio, de controle eleitoral e prometendo, por exemplo, como aconteceu ali no filme, né, água, por exemplo, lá no sertão, né, nordestino, essa é uma troca valiosa, né, ó, o acesso à água, tá certo? Ou alguns presentes, às vezes uma roupa, um sapato, é, enfim, ou até, né, dinheiro mesmo, né, para poder se beneficiar desses votos. Então, é, é esse o recado aqui, né? E continuem com o Kenji e assistam ao filme que vale muito a pena. Valeu, Kenji, muito obrigado.